com limão. Tinha um cara, eu Vai gravar? atendi, estou gravando, Opa. eu atendi um cara e ele lidava com metal. Não esse. Ah, metal. Tá, desculpe. E ele fazia um monte de coisa de metal e tal, e eu fui na fábrica. Uma fábrica com, assim, acho que 200 máquinas que produziam, faziam, beneficiavam o metal e tal. Aí a gente conversou com ele e a gente descobriu que tinha uma parte que ele não estava mais produzindo, porque era impossível. Da China, colocado no estoque dele brasileiro, era mais barato do que ele produzindo. Tá. Uhum. Comprar, importar, desembaraçar, Outro lado do mundo, desembaraçar. trazer, colocar no estoque, saia mais barato que ele produzir. Isso é insano. E aí eu lembro dele contando uma história, ele falou assim... Isso é outra coisa que não dá certo no longo prazo. Não dá. Então, uma hora quebra. E aí, quando tem um problema que nem esse de pandemia, aí a gente precisa se voltar à produção local, lógico. A Mônica De Bolle está certa. Mas aí eu lembro dele contando uma história, como que é a escala. Há muitos anos atrás, chegou falava dele, um chinesinho para querer vender para ele. Né? Aí o chinês veio, apresentou, tal, ele falou, não quero, não dá, ainda minha produção está aqui, está boa, não quis. Quando 10 anos depois, eu já nem preciso entender o tempo, quando foi isso, mas 10 anos depois, o mesmo chinesinho voltou. Aí ele voltou e ele falou, agora ele voltou para comprar a fábrica. E ele ofereceu comprar a fábrica, não mais vender para ele. Ele falou, não queria tal. E quando esse chinesinho veio comprar a fábrica, não sei como terminou depois, acho que não vendeu, mas enfim, das 200 máquinas, 100 estavam cobertas de lona porque não tinha mais produção para elas. Porque o mercado estava importando. E aí, eu lembro dele, eu vou errar os atributos, mas vou acertar a história no geral. Ele falou assim, aí 10 anos, eu virei pro ele fala com certo desdém. Eu respeito China. Eu não respeito a questão autoritária e tudo mais. Né? Esse capitalismo fake, esse comunismo fake que eles têm. Aí ele falou assim... Ou é ou não é, né? É, ou é ou não é. Aí eu fui tirar um sarro dos caras. Aí eu falei assim, mas também lá, né, o preço de vocês é esse, porque lá vocês pagam um salário de escravo. Aí ele disse, eu lembro dessa imagem dele falando que ele estava chocado. Ele falou assim, aí o chinesinho riu e falou assim, salário não, prato de comida. E acabou a conversa. Claro. Então, cara, isso não é Claro que economia de acabou a mercado. conversa. Não é economia de mercado, não tem como fazer isso, né? E vai se voltar mesmo. Então é isso, eu estou experimentando, estou vendo o cliente falando que está aumentando os seus contatos porque as pessoas estão desesperadas porque uma importação da China vai levar 90 dias. Se chegar. Se não for... As importações agora que a gente viu de equipamentos para a pandemia, para combate à pandemia, sendo confiscados no meio do caminho. Confiscados pelos Estados Unidos. Confiscados no meio do caminho, foram confiscados, eles falaram, eu pago mais. E os caras desfizeram o negócio e venderam lá. Este capitalismo, começo do século XIX, não combina com o final do século XX, que é hoje. Não combina. Mas também
não combina demonstrações de força unilaterais, demonstrações de ignorância unilaterais. Não Claro. combina. Não sou um antiglobalista, não. Imagina, não acredito em terra Não. plana, nada disso. Uhum. Acho que tem que ser globalizado, mas tem que ser Também. globalizado quando você se aproxima de intenções iguais. O Porque pode ser, socialismo, porque pode ser globalizado para melhor, né? lógico, Globalização não é não é um, necessariamente pior. não é um socialismo operário. Gente, é uma social-democracia. Uma democracia que institui um Estado autônomo, inteligente e livre, que opera Sim. um Estado que dê apoio ao cidadão. Um Estado forte, não um Estado É, totalitário e não um Estado mínimo. Não sim, adianta. sim. É o estado necessário, como É o se diz. Estado necessário. Poxa, que coisa! Será que a gente não vai aprender? Não sei. Eu espero que sim. O que Eu mais? não acho. Eu não O que acho que a mais? gente vai aprender tão cedo. Não acho que a gente vai aprender. Eu estou ficando com um pouco de medo disso, porque eu continuo ouvindo assim, vamos ter reuniões de resultado, vamos ter reuniões para ver o próximo lançamento, para ver o... Tudo bem, a economia não pode parar. Mas assim, a gente deveria ter foco total nas pessoas que ficaram à parte, Hum, né, me ocorre. do looping da pandemia, Sim, para dar suporte para essa gente. Porque o dinheiro que se dá, caramba, é que nem falam, é que nem os economistas falam, o dinheiro que você dá, aqueles R$ 600, obviamente volta para a economia. E quem é dono de uma rede de supermercados continua ganhando dinheiro, porque o mercado não para de sim, vender. O sim. lojista vai abrir logo, logo, mas dá apoio para o lojista, tudo parar, passar o negócio e a gente conseguir avançar. Não, a gente continua falando de resultado, a gente continua falando de lucro, a gente continua falando de eu não posso parar de lucrar, como que eu vou pagar dividendo? Essas cabeças estão nos anos 90. Não Putz, é, meu. não é 2019, antes da pandemia. Essas cabeças estão nos anos 90. E, e não essa coisa do precisamos ganhar dinheiro se traduz numa linguagem meramente financeira e não em recursos econômicos. A gente não está falando de explorar corretamente recursos econômicos. A gente ainda está num momento em que este país acha que um povo com educação suficiente, não vou nem falar demais, com educação suficiente e que conheça seus direitos, esse povo dá trabalho, esse povo enche o saco, isso não pode ser assim. O negócio é que os países que são modelo para esse tipo de gente, todos eles fazem isso. Aqui na Europa é outra coisa. Essa Europa foi a que fez 2 guerras mundiais. Essa Europa foi a que fez a guerra o único lugar no mundo que teve uma guerra que durou 116 anos, na verdade, foi a Europa. Que teve um lugar que teve uma guerra que demorou 30 anos, foi a Europa. Que teve que exportou peste para o mundo, foi a Europa. Que sofreu fomes tremendas, foi a Europa. Então os caras estão todos temperados com isso. Então, eu vi uma foto ontem. É um conjunto de fotos que é tristemente famoso. Fotos da cidade de Dresden, na Alemanha, que era uma cidade grande, importante, e não era alvo militar. Não era centro de tropas e de coisa de decisão, coisa assim. E a cidade foi varrida por um maciço bombardeio aliado. E essa foto particularmente é famosa porque no alto de uma igreja sobrou a foto de não era um anjo, é um santo, santa, não me lembro quem, de braços abertos, olhando para baixo, e parecia uma 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 santa ou alguém espantado com o que estava vendo porque da cidade sobraram
só as estruturas dos prédios. As desgraças que aconteceram na Europa. Vamos mostrar essa foto? Opa! Por favor. Essa aí? Shari. Essa aí? Essa aí. Essa aí. Olha lá. A gente está vendo, aliás, Deutsche Welle. Deutsche Welle. Que a gente vai já, logo, logo, a gente vai começar a... Aguardem, Agora porque a gente vai dar uma olhada. esses comentários que no momento são um aperitivo, breve serão a ceia. A gente vai falar muito disso daqui. E aí a imagem aí, Vade? É realmente assustador. Isso... Ai, tem um vídeo. Vamos ver. Ai, moradora de Dresden. Não, 70 anos do bombardeio. Eu assisti Grande essa. Deutsche Welle. Grande Deutsche Welle. Aí, gostei disso. Olha que recurso maravilhoso. Viu que bacaninha? Entrou no nosso vídeo. Legal, isso é legal. Gostei, curti. Você vai ver que o comentário ideal, Innocence. Innocence. A gente já fala de Innocence também. Calma. Então, esse bombardeio de Dresden, todo mundo falou, na época todo mundo concordou e achou ótimo. Hoje em dia a gente fala, foi feio, foi um ato de vingança. Não adiantou em nada para os aliados para ganhar a guerra esse bombardeio. Como eu falei, não destruiu nenhum alvo importante. Nem a segunda bomba. Nem a segunda bomba. Não precisava. Eu costumo dizer que a bomba de Hiroshima, ela foi jogada em Hiroshima e acertou em Moscou. Porque foi um jeito de dizer, ei, Stalin, Stalin. A gente já faz funcionar. Olha o brinquedinho que a gente tem aqui. A segunda bomba foi para dizer, a primeira não foi sorte. Então, tem mas mais onde veio essa. Tem mais onde veio essa. Porra, acabaram com uma segunda cidade. Bom, tá maldade. Uhum. Aí você viu essa foto. Aí você vê essa foto e fala, o país que sofreu essa derrota e que causou um sofrimento tremendo para milhões de outras pessoas, mas o cara que sofreu essa derrota hoje é a principal economia da Europa, aliás, é uma das principais economias do mundo. Que tem uma postura em relação ao nazismo absolutamente reta. Eles têm isso dolorido demais na alma. Sim. Eles têm um pensamento social-democrata de primeiríssima linha, ditam tendência, determinam caminhos econômicos. Eles têm, no seu espectro político, uma esquerda profundamente libertária. Foi lá que surgiu o Partido Verde. E tem uma direita forte, respeitável, que nunca chega na extrema-direita. Assim como a esquerda não chega na extrema-esquerda. Já teve. Nos anos 70, tinha a fração do Exército Vermelho Baader-Meinhof. Baader-Meinhof. Baader-Meinhof, que era um grupo terrorista forte. E que acabou porque não tinha razão de ser. Não tinha razão de ser. Esse Estado não é um Estado... A Angela, né? A Angela Merkel é de um partido... pronúncia alemã, Angela. Angela. Ela é de um partido de direita. E as medidas que ela toma na Europa, no seu partido de direita, são reconhecidas pela estupidez brasileira como coisas de comunista. Faz falta o pessoal ter ido à escola e prestado atenção. Né? Um filme legal para ver a queda do muro. Na verdade, não a queda do muro, né? Todo esse momento. Né? Adeus, Lenin. Adeus, Lenin. Né? Adeus, Lenin. Esse aqui, ó. Vou compartilhar a pesquisa, ó. Isso. É legal, né? Porque você vê... Tem uma crônica, eu achei muito legal isso.
Porque esse filme deu uma perspectiva tão legal de a gente sabe da Guerra Fria e da Cortina de Ferro por um ponto de vista bastante limitado. Na verdade, a gente sabe um fragmento, uma coisa bem, né, verbete, né? E esse filme tem uma grande sacada que assim, o que aconteceu quando ficou tudo vazio, né? Tudo cidade vazia, tal, e como cai, né? Como que as pessoas se perdem, família separada, coisa estranha, e depois é bem legal, hein? É bem legal. Acho que fica uma dica mostrada. Fica uma dica mostrada. Boa. Uma Boa. dica mostrada. Então, eu vou tentar achar um aqui também, que eu acho importante. Que é um filme, você falou de Guerra Fria, e teve um filme feito quando a Guerra Fria estava quase esquentando, e é um Romeu e Julieta na Guerra Fria. Ah, nossa, só escrevi 2 palavras, já veio. É um filme de 1961. Ah, quero ver agora você compartilhando, que vai ser divertido, porque agora eu vejo a tela inteira. Ah, nesse meio tempo, olha que esperto, eu já consegui liberar para múltiplos participantes compartilharem tela. Deixa eu ver aqui qual que é o melhor. Alvo não. Vou colocar aqui com uma imagem. Vamos colocar imagens e só. Aqui. E let's share. Deixa eu ver que ele não dá spoiler, né? Eu dou. Eu dou spoiler, ele não. Olha lá. Cupido não tem bandeira. Cupido não tem bandeira. Que é um rapaz Nossa, que genial. ferrenhamente comunista. Isso é uma comédia com esse ator que está de chapéu e com um cravo na lapela ali. James Cagney. James Cagney. É Eu acho que a do único filme única comédia. que ele não é mafioso. Isso. Ele só tem 2 filmes que escapam disso. É? Um é essa comédia que é sensacional. E o outro é Yankee Doodle, que é um musical que esse cara canta e dança. Ah, não, agora clica na foto da Pepsi, porque assim, isso Agora, é o seguinte. é uma aula magna de merchandising, né? De tie-in, né? De Você acha, product placement. Olha lá. você acha que é? Acontece que esse cara é o representante da Pepsi Cola para a Alemanha Ocidental. Que Ele está demais, em né? Berlim. Ele está sediado em Berlim. Não, E contra eles uma mandam. imagem da Panam. Isso, porque eles mandam esta garota que está aqui, no meio. Uhum. Tá ver? Deixa eu ver se melhora aqui. Ah, eu não assisti Provavelmente esse. eu fiz besteira. Não, ele foi para o Demora. site Aqui. Classic Line, que é uma É. loja que vende esse DVD. Ah, tá valendo, tá valendo. Ok. Tá valendo. Se o pessoal Classic quiser, tá Line, valendo. Né? aceitamos pagamento. Patrocínios. Esse Nossa, cara, demais, precisa assistir isso. veja isso, a sinopse. James Cagney realiza uma das performances mais ricas e engraçadas e sem fôlego de sua carreira. Sem Segundo The New fôlego, York que Times. demais. Olha o diretor quem é. Billy Billy Wilder. Wilder, pô, meu, mas eu não... Ele é um executivo de primeira categoria da Pepsi Cola, localizado em Berlim Oriental, para tentar vender, tentar empurrar a Pepsi lá de alguma maneira. Pepsi para a cortina de ferro. A filha do dono da Pepsi estava com muito fogo no rabo. Lá nos Estados Unidos, eles mandaram para lá e falaram, cuida dela aí. E ela vai namorar este rapaz que é comunista. O leite que ele mamou na mãe era só do peito esquerdo, de tão comunista que ele é. Tudo da esquerda.
Por isso que Cupido não tem bandeira, é Romeu e Julieta. Ele é Claro. comunista e ela é filha de um maior representante do capitalismo Só não não puseram a alimentar, mas Coca-Cola, cultural. só não puseram a Coca-Cola porque eu acho que eles não conseguiram chegar no contrato final, né? Porque É, era... é. E aí ela foge e se casa com um jovem comunista. Ela se casa em segredo com o rapaz. E o chefão da Coca, da Pepsi, sei lá, vai chegar em 24 horas. E o James Genial. Cagney tem que transformar o beatnik ali num genro apropriado, num cara que gosta de capitalismo. Genial. Antes que ele possa contar até 3, que é o nome do filme em inglês, 1, 2, 3. Os planos dele vão por água abaixo em um incidente internacional que pode enfurecer os russos, os alemães e, pior que ambos, a sua própria e ciumenta mulher. Demais. Demais. Esse é um daqueles filmes, sabe quando eu descobri esse filme? Ah, Olha lá no fundo, A Porta de Brandemburgo, é um tesão esse filme. demais. Descobri esse filme numa madrugada, quando anunciaram hoje no Corujão, sei lá o quê, James Cagney e não ouvi o resto. É filme do James Cagney, vou assistir, claro. Vou. Uhum. Vamos stop share. Tem um pernilongo aqui Vamos. no... Você deixou a janela aberta. E o Não deixei, é que eles pênis entram... logo. Esse nasceu aqui dentro, não é possível. E Genial. aí, cara, eu assisti isso numa madrugada, só para ver o James Cagney. Cara, eu rolava de rir de madrugada vendo esse filme. Billy Wilder, eu gosto muito dele. É genial. E é uma comédia da Guerra Fria. É, É um a filme Guerra, injustamente esquecido. que a Guerra Fria, ela é recheada de profundos episódios de burrismo, né? É. Assim, Você entende tudo. Tem patifaria, tem patifaria, burrice, muita. limitação, né? Isso. Aquela É, coisa de sempre, né? é. Como todos os... É um fato. Acho que eu não erro quando eu digo que todo regime com esse perfil ditatorial acaba gerando um subproduto cultural muito de terceira, quinta linha, né? Como a gente experimentou aqui quando expediram mandato de prisão contra Sófocles, que É. era evidentemente um autor comunista, Agente comunista. um agente comunista. E Eu coleciono histórias disso. Um cara que aprendeu, invadiram a casa de um sujeito, levaram preso e foram ver o farto material subversivo. Um cara encontrou um livro que falava das relações entre o Brasil e Cuba. Memórias póstumas de Brás Cubas. Outro que falava de espalhar o comunismo entre a população negra. De Stendhal, o vermelho e o negro. Romance, o vermelho e o negro. E teve a pessoa que levaram da casa dela um liquidificador. Veja que perigoso agente comunista que tem dentro da sua própria casa um liquidificador. Fica a dica aqui, então, de um livro bastante importante. Vamos fazer guerrinha Você pode compartilhar aí. Você pode compartilhar, que eu devo ter ele aqui em algum lugar. Eu não sei se eu vou achar agora, mas você pode ir compartilhando qual é o livro aí, né? Que Febeapá. Essa última história do liquidificador foi de lá que eu tirei. Então, Febeapá. Enquanto o Vade está achando aí o Febeapá, já está aqui. Festival de Besteiras, Febeapá, Festival de Besteiras que assola o país. Assola o país, isso. Gente, nunca... Vamos datar, né, Vade? Vamos datar, porque eu acho que é importante esse relato datado. Então, falando aqui... Como eu sou grande fã do Stanislau, vamos lá. Stanislau Ponte Preta é esse nome que aparece aqui na capa do
do livro. Está compartilhado aí? Está vendo direitinho? Estou vendo a pesquisa do Google, legal. Uhum. Tá. Stanislau Ponte Preta é pseudônimo de Sérgio Porto. Sérgio Porto era um jornalista cultíssimo, da melhor qualidade e tal, entre os anos 50 e 60. E ele um dia criou um personagem. Vai indo. Porque ele era um cara muito sério. E ele criou um personagem para contar histórias, para comentar as bobagens que aconteciam no país. E a esse personagem, ele deu o nome de Stanislau Ponte Preta, baseado num personagem igualmente da pá virada do Oswald de Andrade, chamado Serafim Ponte Grande. E ele lançou o FEBEAPA, Festival de Besteira que Assola o País. Ah, que maravilha! Eu tenho também essa mesma edição. Círculo do Livro. Círculo do Livro. Isso aí o pessoal não sabe o que é Círculo do Livro, quem é mais novo. Não, Círculo do Livro é um desses clubes que hoje em dia se chama clube de assinatura. Você assinava e você ganhava lá, né? Você pagava a mensalidade e recebia 2, 3 exemplares aleatórios e você podia comprar alguns também, né? Esse aqui eu comprei num sebo. Ó, que demais. O meu também no sebo. É o sebo da Moca. Tenho vários livros com essa etiqueta. E aí, gente, termina aí, Vade. Então, e aí ele não escreveu o livro, ele publicava em jornal, numa coluna de Stanislau Ponte Preta. Porque aí o jornalista Sérgio Porto foi ficando meio de lado. E, por exemplo, se você é interessado em música, um dos livros referência para entender jazz é um livro que foi editado pelo Ministério da Educação e Cultura, lá nos anos 60, chamado Pequena História do Jazz, escrito pelo Sérgio Porto, que era um cara cultíssimo. E o Stanislau Ponte Preta publicava uma coluna no jornal, no Última Hora, e lá ele lançou o Festival de Besteira que assola o país. Em que ele pegou essas besteiras, lançou um livro, que o livro, na origem, se chamava só FEBEAPA. Ele não imaginava que ia ter FEBEAPA 2, FEBEAPA 3. Então, quando ele saiu o FEBEAPA 2, o FEBEAPA 1, quando foi reeditado, ganhou um, né, após o nome. E ele teve muita sorte de morrer de infarto em 1968, alguns meses antes daquele regime de cretinos, que era a ditadura militar brasileira, aquele regime de cretinos instalar a ditadura dentro da ditadura, o ato institucional número 5, o famigerado AI-5, que só... Que as pessoas não leem, que as pessoas não leram minimamente para entender o que significa. E pessoas acham que o presidente baixa o AI-5. O presidente baixa o AI-5 quando ele já deu um golpe de Estado. Enquanto tiver Congresso Supremo e lei e ordem minimamente num país, você não baixa um ato ditatorial. Ou o pessoal te apedreja. Se você é um presidente que faz isso, o pessoal vai te apedrejar na rua, e espero que acertem bastante, mas que não faça perder a consciência. Se perder a consciência, para de sentir dor. Eu espero que quem apoia a AI-5 sinta muita dor na vida. O FEBEAPA, então, traz coisas como eu já li diversas vezes esse livro, eu lembro de cabeça muitos como esse do Vermelho e Negro, do cara que tinha um liquidificador em casa. Teve um prefeito em Petrópolis, que baixou um decreto ditando normas de como, na época do carnaval, que lá no Rio de Janeiro tem uma instituição tinha uma instituição que era o banho de mar à fantasia. Isso estava no calendário da prefeitura. E o prefeito de Petrópolis baixou normas dizendo como deveria ser o bairro, o banho de mar à fantasia. Petrópolis não tem praia. Petrópolis é uma cidade serrana, fica no alto da serra. Como dizer banho de mar à fantasia em São Paulo, né, que fica a 60 quilômetros da praia e tem um morro, uma serra enorme. Ou
o, como é que chama? Um jornalista disse que o marechal-presidente, que era o Castelo Branco, tinha um pescoço igual de uma tartaruga. Ele não tinha pescoço, né? E ameaçaram prender o jornalista se ele não desmentisse. E ele escreveu o seguinte: o presidente não tem o pescoço parecido com o de uma tartaruga. A tartaruga que tem o pescoço parecido com o de Sua Excelência. E deixaram o cara livre. Teve um que, aqui no interior de São Paulo, o cara escreveu: metade da Câmara Municipal aqui é composta por burros. Não. É isso mesmo. Metade da Câmara é composta por idiotas, imbecis, uma coisa assim. E os caras falaram: retire o que você disse, senão você vai apanhar. E o cara confirmou a notícia e ficou tudo bem. Porque ele disse, contrariamente ao que eu afirmei ontem, há uma metade da nossa Câmara Municipal que não é composta por imbecis. E eles acharam que estava tudo bem. E teve um outro cara também, acho que foi no interior de São Paulo também, que, assim, para campanha de divulgação do jornal, fizeram o desenho de um burrinho e escreveram embaixo: ele não lê jornal, não seja como ele. E o prefeito mandou prender o cara porque achou que era com ele, já que ele não lia aquele jornal. Isso algumas decoradas, né? Gente, isso é assim. Ele, Stanislau, disse o seguinte: um dia eu vou contar isso para os meus... Está nesse livro aí. Um dia eu vou contar isso para os meus netinhos e eles vão dizer: esse vovô inventa cada besteira. Aí. Então, gente, eu coloquei, na minha tese de doutorado, eu tive que colocar, para contextualizar o ano, o tempo, porque eu fiz sobre a Tropicália, as capas de disco da Tropicália, eu coloquei algumas ilustrações para mostrar que não havia uma inteligência muito generalizada, né? Mas eu juro, eu coloquei por conta da questão cultural, porque ele resvala em um monte de erros, né, conceituais em relação à cultura, que é esse do Sófocles que a gente falou. Mas eu juro que quando eu coloquei isso, eu defendi minha tese, eu achava que isso tinha sido importante porque era um emblema, era uma demonstração, era um registro importante de época que funcionaria como isso, felizmente, um registro de época. Mas, pô, a gente está observando o mesmo tipo de besteira assolando o país. Sim. Com um ano, Aqui, a gente já colecionou de tudo. Uma curiosidade aqui é a foto do Stanislau, Ponte Preta, Sérgio Porto. Mas assim... Mas continue o que você está falando, que é muito importante. Não, o que me preocupa é ter deixado de ver FEBEAPA como um relato importante, felizmente datado, para perceber em um único ano um resgate de proporções ainda maiores do que se registrava aqui. Que o nazismo é de extrema esquerda. Politicamente, não faz sentido. Que todo artista é vagabundo, exceto aquele que diga que eu sou um cara bacana. Que o rock é culto ao demônio, que ouvir rock promove o aborto. Essa é boa. Porque ouvir rock acaba com a pessoa moralmente, isso a leva ao sexo livre, o sexo livre leva à gravidez indesejada, a gravidez indesejada leva ao aborto, o aborto leva ao satanismo. Né? Opa! O amor é cego, Stevie Wonder é cego, Stevie Wonder é o amor.
Todo homem Hello? todo homem é mortal. Sócrates é homem, logo, todo homem é Sócrates. Isso. Um Isso. burro, um burro velho é raro. Todo animal raro é caro. Logo, meu burro velho é caro, Claro. né? Tem outras piores, a gente poderia continuar aqui, mas isso não faz Tem, sentido. tem. Gente, a gente vai ter que psicografar, não tem necessidade religiosa nenhuma, mas eu acho que nesse caso a gente vai ter que psicografar isso antes da Ponte Preta e escrever FEBEAPA 2020. É, Escrever FEBEAPA 2020. Abre-se é. aqui a possibilidade de um canal já feito por comediantes de primeiríssima linha, que fazem isso muito melhor do que a gente, que nós somos apenas professores, mas abre-se a possibilidade de um canal FEBEAPA. O apenas matou, apenas professor. Não, eu falei escolhendo a palavra, Sim, sim. apenas Não, professores. está no contexto, é isso No mesmo. contexto, somos apenas professores, não estamos fazendo nada, afinal de contas a gente está dando aula por computador, né? Adaptando todos os conteúdos que a gente vem. Aliás, Aliás, adaptando os conteúdos que vinham sendo apresentados no modelo que é renascentista, sendo renascentista de é, onipotente, onisciente professor falando na frente, com uma coisa de alunos ali que ouvem é, quietos e não discutam. Mesmo sim, modelo, a gente vem usando. E aí, de repente, em menos de um mês, nós temos que adaptar todos os conteúdos contemporâneos, tecnologia, e reinventar um modelo é, renascentista. é. Mas por isso que Fazer nós isso de somos maneira, apenas professores. fazer isso de maneira didática et pedagógica. Somos apenas professores. O lado bom disso tudo é que talvez seja muito mais difícil colocar uma placa com as regras da boa educação, que é aquele movimento lá da escola, não sei das quantas lá, esqueci o teu nome, né? É bom não divulgar. Que é bom não divulgar, que queria colocar que o professor, se o professor estiver fazendo algum comentário Doutrina. ideologicamente doutrinário, não sei o quê, ele deveria ser, atenção, palavra, ele deveria ser Denunciado, travado. denunciado, denunciado em direção dessa instituição. Aí, quando alunos falam, posso filmar a sua aula? Eu falo, não, Não. não pode. E se Porque alguém deep filmar? agora tem deepfake. Não. E aí, sabe o que é? É porque se fosse só para você estudar, poderia, não teria problema. O negócio é que isso pode aparecer em algum meme da internet. Eu sou ator. O meu cachê é astronômico. E, por graça do bom Jesus de Pirapora, eu também sou advogado. Ou seja, eu não preciso nem pagar alguém. Estou precisando trocar de carro. Pode me filmar. Mas não pega autorização minha. Bom, eu sou publicitário. Certo. Eu fiz uns cursos depois, mas eu sou publicitário, desculpa aí. Eu não sou o grande sonho de consumo da classe média. Eu sou advogado. Advogado. Hã? Doutor, anel. Advogado. Eu não tenho anel, o único anel é de casado aqui, tudo certo. Gostei, hein? Gostei dessas reflexões. Que tal encerrar essa daqui? Está de bom tamanho. Valeu. Está de bom tamanho. Conheça livros, filmes, música de boa qualidade. Conheça. É, Vai te fazer bem. beijo. Tchau. Ó.